aquele momento em que você precisa falar, mas a voz simplesmente não sai? Você sente o coração acelerar, as mãos suam e parece que todo mundo está te olhando e esperando algo que você não consegue falar. Talvez você tenha vivido isso em alguma reunião aí no seu trabalho, ou quando te pediram para se apresentar na sua faculdade, ou quando precisou defender uma ideia e só o que veio foi um branco. Eu te entendo, eu também já estive exatamente aí nesse lugar. Durante muitos anos, eu pensei que o meu medo era de falar em público. Mas no fundo, o que doía era a possibilidade de parecer fraca, de ser julgada, de não ser boa o suficiente. E esse é o medo que paralisa tanta gente. É o medo que faz mulheres brilhantes evitarem promoções. É o medo que faz profissionais incríveis se esconderem atrás de planilhas e não das lideranças. É esse medo que faz você adiar o próprio crescimento porque tem vergonha de se expor. Quantas vezes você já disse não para uma oportunidade só porque envolvia falar? Olá, tudo bem? Eu sou Bianca Oliveira, locutora publicitária, mentora vocal e professora de comunicação e oratória. Mas antes de tudo, eu também fui muito travada, com muito medo de me expor, de falar em público. Eu comecei no teatro achando que seria interpretação, mas lá eu descobri que o palco era o espelho e ele me mostrava tudo o que eu tentava esconder. A minha insegurança, as minhas dúvidas, as minhas limitações. Eu sou apaixonada por locução e através dela eu aprendi a colocar emoção na voz, a passar uma mensagem com intenção, a comunicar com verdade. Só que para isso eu precisei enfrentar o medo da rejeição, das críticas e da comparação. Eu estudei voz, corpo, comportamento humano e eu percebi que não se trata só da voz que sai aqui da nossa boca, mas da voz interna, aquela que diz se você pode ou não. Tem gente que acha que falar bem é um dom, mas não é. É técnica, é prática, é autoconhecimento. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, a fulana nasceu com o dom de se comunicar"? Não! A fulana, ela treinou. A fulana errou muito até acertar. A fulana sentiu medo e foi mesmo assim. A boa notícia que eu tenho para você é que se comunicar bem é possível para qualquer pessoa. E não! Você não precisa virar uma palestrante profissional, mas você precisa saber se expressar para conseguir o que você quer, para ser ouvida, respeitada, lembrada. A sua voz, ela conta a sua história, mesmo quando você não percebe. Ela revela as suas emoções, as suas inseguranças, os seus desejos. Quando você fala com pressa demais, talvez você esteja com medo de ser interrompida. Quando você fala baixo demais, talvez ache que o que você tem a dizer não é importante. Quando a sua voz falha, é o seu corpo dizendo: "Eu não me sinto segura". A comunicação não é só sobre palavras, é sobre presença, energia, é sobre a coragem de dizer: "Eu estou aqui e o que eu tenho a dizer importa". Eu atendo muitas mulheres que são extremamente competentes, médicas, advogadas, empreendedoras, professoras, mulheres com um currículo invejável, mas que travam na hora de se apresentar em público, de falar em público ou de liderar. Por quê? Porque, infelizmente, muitas de nós fomos ensinadas a se calar, a não chamar atenção, a ser modesta. Fomos ensinadas que falar alto é feio, que se posicionar é arrogante, que se expor é arriscado. E é por isso que muitas preferem ficar onde estão, mesmo insatisfeitas. Preferem não subir de cargo, preferem não abrir uma empresa, preferem não gravar vídeos. E tudo isso por medo de falar. Quando uma mulher aprende a falar com clareza, intenção e firmeza, ela muda a forma como é vista. Ela muda o jeito como ela mesma se enxerga. Ela para de pedir desculpas por existir.
ela começa a ocupar o espaço que é dela. Ela começa a liderar, a inspirar e a crescer. E isso não é sobre vaidade, é sobre propósito. Porque quando você encontra a sua voz, você encontra também o seu lugar no mundo. Talvez hoje você ainda não se sinta confiante, talvez sua voz ainda fale, talvez o medo ainda esteja aí dentro. Mas deixa eu te contar uma coisa. Você já tem tudo o que precisa para começar. A sua história, a sua vivência, a sua verdade. E isso ninguém tira de você. Eu tô aqui para te ajudar a destravar essa voz, para te mostrar que é possível sim e que você merece ser ouvida. Vamos juntas mudar isso aí na sua história? Sabe por que nós mulheres sentimos essa trava, esse medo? Existe um fator histórico que eu vou te explicar agora. Lembrando que esse canal aqui não é sobre política ou qualquer posicionamento. Eu tô aqui para relatar os fatos históricos da comunicação. Eu queria pedir para você fazer o seguinte: feche os seus olhos por um instante e imagine um mundo onde cada vez que você tentasse falar, alguém colocasse um dedo sobre os seus lábios. Um dedo sobre os seus lábios e dissesse: shh, não é hora de você falar, cala a boca. Agora, imagine viver assim, não por um dia, nem por um ano, mas por séculos. E essa foi, em muitos aspectos, ainda é a realidade de muitas mulheres. A comunicação, ela sempre foi sinônimo de poder, desde o início da humanidade. A comunicação é a ponte que nos conecta. É como aprendemos, como transmitimos o nosso conhecimento, como construímos confiança. E a palavra sempre foi um símbolo de poder. Na Grécia Antiga, falar bem era mais valioso do que ouro, imaginem vocês. Quem dominava a oratória influenciava as leis, mudava decisões, ganhava as guerras. Mas havia uma condição para ter voz nesse espaço. Você precisava ser homem. Enquanto eles discutiam sobre filosofia nas praças públicas, as mulheres eram mantidas longe. Não era o lugar da mulher falar sobre política, ideais, ideias ou mudanças sociais. Para a mulher, restava só o silêncio. E na Idade Média não era diferente disso. O conhecimento estava trancado dentro de mosteiros e abadias. As poucas escolas e bibliotecas eram controladas pela igreja. E aí você já imagina, mulheres não podiam entrar. O acesso à leitura e à escrita era privilégio de uma pequena elite masculina. A cultura e a história eram decididas por quem podia escrever. As mulheres não estavam nesse grupo. Tudo o que restava às mulheres era a transmissão oral de histórias, contos, lendas, cantigas, mas sempre dentro do seu espaço doméstico. A mensagem era clara: a voz da mulher só podia existir se fosse discreta. E no teatro também não era diferente. Na Grécia, as mulheres eram proibidas até mesmo de interpretar papéis femininos. Imaginem vocês, os homens, eles se vestiam de mulheres para representar a nossa própria história. Era como se não fôssemos dignas de contar a nossa própria versão. Quando a ópera surgiu no século XVII, finalmente algumas mulheres puderam subir ao palco para interpretar, mas a Igreja Católica logo as condenou como sendo impróprias e impuras por se apresentarem em público. Percebeu a contradição? Quando a gente não fala, é chamada de passiva. Quando ousávamos falar, nos chamavam de inadequadas. Talvez você esteja pensando, mas Bianca, ok, tudo bem, isso é passado, já foi, são séculos de história. Tudo bem, mas será? Os números dizem outra coisa. Em 2022, segundo o Fórum Econômico Mundial, apenas 37% dos cargos de liderança no mundo inteiro são ocupados por mulheres. E mesmo quando chegamos lá, muitas de nós precisamos lutar em dobro para sermos ouvidas. Quem aí já viveu uma reunião em que você compartilhou uma ideia e ninguém te deu atenção? E minutos depois, um homem repetiu
a mesma ideia que você e todos acharam genial. Isso tem um nome, se chama mansplaining. Quando um homem explica algo a uma mulher como se ela não entendesse, mesmo que ela seja especialista nesse assunto. E eu até entendo que ele nem perceba isso, porque é cultural. Calma, eu não estou dizendo que todos sejam dessa forma, mas quando isso acontece, é muito frustrante. Infelizmente, existe o peso do silêncio herdado. Estudos mostram que, em grupos de decisão, mesmo quando as mulheres são a maioria, cada uma fala, em média, 26% menos do que os homens presentes. Não é só insegurança, é uma herança cultural, é o eco de séculos que fomos ensinadas a nos calar. Eu não digo que são todas as mulheres, mas uma boa parte, sim. Quando você sente um nó na sua garganta antes de falar, quando sua voz treme numa reunião, quando você pensa 2, 3 vezes antes de dar a sua opinião, não é fraqueza, é um condicionamento histórico. Mas aqui está a boa notícia. Nós podemos quebrar esse ciclo. Podemos devolver às nossas vozes o espaço que nos foi tirado. E talvez você seja a primeira mulher da sua família a fazer isso. A primeira a levantar a cabeça numa reunião e dizer: eu discordo e vou explicar o porquê. A primeira a subir no palco e falar com autoridade. A primeira a gravar um vídeo, postar a sua opinião, se expor. Mas eu quero que você saiba, fazer isso tem um preço, e muitas vezes um preço alto. Você vai incomodar, você vai provocar reações, vai haver quem diga que você mudou. E sinceramente, eu espero que você mude, porque é assim que transformações começam. O silêncio foi imposto, mas agora, se ele continuar, será escolha sua. A sua voz é o seu poder, e cada vez que você a usa, você não fala só por você, você fala por todas as mulheres que vieram antes de você e não puderam. Você fala pelas suas avós, pelas suas mães, pelas suas tias. Então, no próximo encontro, na próxima reunião, no próximo momento de dúvida, lembre-se, você não está só. Você carrega séculos de história calada e cada palavra que você solta é um ato de resistência. Nos próximos vídeos, você vai aprender na prática a destravar essa voz, porque não basta falar. Você precisa falar para ser ouvida. Se gostou do conteúdo, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber mais vídeos como esse e fazer parte da nossa escola Vozeirando de Comunicação e Oratória. Até o próximo vídeo.